preparada, Lu? Eu tô. Vem aqui de nós, hein? Nós vamos brilhar a luz de Deus. Nós vamos falar palavra de amor. Vamos cantar e pular. Vamos louvar ao Senhor. Nós somos povo de Deus. Somos povo de Deus. Nós vamos cantar o som do céu com os anjos em volta do trono de Deus e louvar ao Senhor por tudo que Ele nos deu. Nós somos povo de Deus, somos povo de Deus. Agora é hora de se levantar em alta voz, se fazer escutar. Grite alto, cante um som e dança essa canção. Livres pra cantar e o Salvador adorar. Vivemos para Cristo. Livres pra louvar e neste mundo brilhar. Vivemos para Cristo. Nós vamos brilhar a luz de Deus. Nós vamos falar palavras de amor. Vamos cantar e pular. Vamos louvar ao Senhor. Nós somos povo de Deus. Somos povo de Deus. Nós vamos cantar o som do céu com os anjos em volta do trono de Deus e louvar ao Senhor por tudo que Ele nos deu. Nós somos povo de Deus. Somos povo de Deus. Livres pra cantar e o Salvador adorar. Vivemos para Cristo. Vivos pra louvar e neste mundo brilhar. Vivemos para Cristo. As palmas. Nós vamos pelo mundo inteiro, carregando a luz de Cristo e brilhar, brilhar, na escuridão brilhar. Nós vamos pelo mundo inteiro, carregando a luz de Cristo e brilhar, brilhar, brilhar. Livres pra cantar e o Salvador adorar. Vivemos para Cristo. Vivos pra louvar e neste mundo brilhar. Vivemos para Cristo. Livres pra cantar e neste mundo brilhar. Vivemos para Cristo. Vivos pra louvar e neste mundo brilhar. Vivemos para Cristo. Amém. Amém. Nós vivemos para Cristo. Muito bom, muito bom, muito bom. Ah, você tá com o microfone Eu tô com o aí. microfone Você vai aqui. ficar dois, né? Ah, Aí deixa eu dá ficar no fica meio. estéreo. Hoje eu posso abraçar. Ah, pode abraçar, é da família. Muito orgulho, viu, de ter você aqui fazendo backing com a gente. Obrigada. Coisa linda. Boa noite, gente. Estamos aqui em família, literalmente, mas também como família cristã, né, como corpo de Cristo. E a gente estava falando agora há pouco aqui que a gente veio aqui para engrandecer o nome do Senhor, adorar o nome do Senhor e cultuar o nome do Senhor. E sempre que a gente faz isso, de alguma forma, isso nos atinge de algumas maneiras. E quando a gente se reúne sob esse nome, nome de Jesus, o Espírito de Deus fala com a gente através das músicas, através do testemunho, através da mensagem. Mas a gente nunca é o mesmo quando a gente se aproxima de Jesus. Depois que você conhece Jesus e vai se aproximando dele, você é transformado dia a dia. Por isso que a gente fala sempre nessa igreja que a missão dessa igreja é levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus Cristo. Porque é isso que pode transformar as nossas vidas. De verdade, é a única coisa que pode realmente transformar nossas vidas. Então nós estamos aqui reunidos para isso mais uma noite e muito honrados de
estar podendo entrar na sua casa e cultuar o Senhor com a sua família também. A gente está num processo, como eu falei um pouquinho semana passada, da volta dos cultos presenciais. Nós estamos precisando fazer alguns investimentos, então até quero convidá-los no momento de ofertas, se alguém puder fazer alguma oferta especial. A gente precisa comprar um ar-condicionado novo para melhorar a refrigeração aqui, arrumar as máquinas que estão aqui, que já estão fraquinhas. Então, se você tiver uma oferta especial para ajudar nisso, nós já agradecemos também. Porque a gente quer voltar a ver os rostinhos, a estar com vocês aqui. Eu sei que muitos de vocês estão com saudade também. Então, a gente já está nesse processo. Estamos trabalhando para poder voltar. E esteja orando e podendo nos ajudando também. Uma última coisa que eu queria compartilhar: a gente também continua ajudando famílias em necessidade. Então, se você também tiver uma cesta básica, como eu disse esses dias, se tiver coisas para casa, panela, roupas, fralda, tudo que a gente consegue angariar é bem investido em vidas e pessoas que estão em necessidade extrema. Então, se você puder, entre em contato com a gente, WhatsApp, alguma coisa assim. E se puder trazer aqui melhor, senão a gente vai até buscar na sua casa para que a gente possa abençoar outras famílias. Ok? Amém. Hoje a gente está começando uma minissérie, que essa música que a gente acabou de cantar tem muito a ver, que é Fé no Fim do Túnel. A gente costuma dizer uma luz no fim do túnel, né? E a gente vai falar sobre a fé como a esperança nossa, né? Você olha lá para frente assim, o que você vai enxergar é a fé, é isso que vai mudar o seu dia hoje. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus os abençoe a todos. Amém. Vamos cantar junto? Você daí, eu daqui, mas juntos nos corações.
exaltado o teu nome. Obrigada porque acima de todos os céus, o Senhor está, o teu Espírito está pairando sobre tudo e sobre nós. O Senhor está imutável, inatingível, estável, inabalável. E nada do que acontece conosco, ou com a nossa vida, ou ao nosso redor, nem no nosso mundo, abala o teu poder e o teu controle sobre tudo. E por isso nós colocamos o Senhor nas alturas, dizendo que o Senhor é Deus, e nós nos submetemos a essa soberania, a este poder, a essa majestade. E nos colocamos, Senhor, nos curvamos diante da Tua presença, dizendo que somos, Senhor, Teus servos. Estamos aqui para brilhar a luz de Cristo. Estamos aqui como um povo eleito para levar essa mensagem de amor aos outros. Mas também estamos aqui, Pai, para que o Senhor limpe o nosso coração. Quebre o nosso coração. Tira de nós tudo que não agrada ao Senhor e que não glorifica o Teu nome. E põe mais de Cristo em nós. Põe mais de Jesus em nós. Mais do amor de Cristo, mais da paz, da calma, da paciência, da misericórdia, da compaixão, da bondade de Cristo em nós. Que a gente diminua, que Cristo cresça em nós, para que o mundo seja alcançado através das nossas ações, das nossas reações, e o Senhor seja exaltado nas alturas. Obrigada por esse tempo que a gente tem tido na quarentena com as nossas famílias. Obrigada pelo tempo de reflexão que o Senhor tem nos dado. Obrigada porque tudo isso nos aproxima mais de Ti, nos faz confiar mais em Ti. E, Pai, se alguém durante a quarentena que está ouvindo essa oração agora, Pai, estiver com a fé abalada por causa de tudo que está acontecendo, Pai, que hoje seja uma noite de restauração da fé, para que a gente veja uma fé no fim do túnel e o Seu nome seja glorificado. Te agradecemos, te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, você vai ver agora um vídeo da Jade e do João contando como eles estão passando por essa quarentena. Oi, eu sou o João e eu sou a Jade. e hoje a gente vai falar um pouquinho pra vocês sobre como tem sido a nossa quarentena. Sim, no começo a gente sofreu um baque bem grande porque o meu salário foi cortado 60%. Mas depois de chorar muito, E eu, internamente, a gente resolveu entregar tudo nas mãos de Deus. E foi maravilhoso, porque Deus não foi surpreendido com a pandemia e Ele já sabia de tudo que ia acontecer. Então, depois que a gente resolveu entregar, a gente orou e falou, Deus, tá nas Tuas mãos, a gente não precisou fazer mais nada, a gente literalmente descansou em Deus. E não faltou nada em casa, nada mesmo. Na verdade, às vezes até sobra. Às vezes até sobra. E desde que começou a pandemia até antes, a gente sempre ora pedindo, todos os dias, a gente pede orientação, direcionamento, força e sabedoria. Eu errei. Você pede provisão. Você consegue fazer um corte? Onde Consegue, vai. E desde o começo da pandemia, até antes, na verdade, a gente ora todos os dias pedindo sabedoria, orientação, força e provisão. Todos os dias. E a gente ora pedindo e já com um sentimento de gratidão, confiando em Deus. O que a gente mais aprendeu nessa pandemia, nessa quarentena, é como Deus é conosco. Ele é conosco de uma forma maravilhosa. Todo tempo. Exatamente. Ele fala pra você ser forte, ele fala pra você fazer um monte de coisa, mas não é você sozinho. Ele tá com você. Sim. E a gente nunca duvidou de nada disso. Sim. Desde o começo da pandemia foi o que a gente aprendeu, a confiar em Deus. E a ser grato também. Exato. Nós somos gratos. A gente está enxergando toda essa pandemia de um outro ponto de vista. Claro, muitas coisas ruins estão acontecendo, mas aqui dentro de casa
só tem surgido coisas boas, porque essa pandemia forçou, né, a gente a ficar praticamente 24 horas Sim. por dia, mas tem sido algo maravilhoso, de verdade, mesmo. não é uma propagandinha que a gente tá fazendo aqui. A gente tem curtido muito o nosso casamento. Tem sido maravilhoso. A gente se descobriu em um outro nível, né? Sim, nosso relacionamento só melhorou em tudo. É muito bom estar junto de quem você ama e redescobrir e relembrar o porquê que você ama essa pessoa. Como é bom estar junto com essa pessoa, isso é muito bom. Então, o que a gente quer deixar de dica nesse vídeo é: vejam a situação com outros olhos. Deus não foi surpreendido, Ele sabia de tudo que ia acontecer. Então, aproveite cada momento que você está vivendo com gratidão, olhando para a pessoa que está com você nessa pandemia e aprendendo a amá-la de diversas formas, de diversas maneiras, como Deus também te ama. Sim, e é isso aí, gente. Esperamos que a nossa mensagem seja encorajadora para vocês, que as coisas estão muito boas pra gente, mas nada por mérito de ninguém de nós aqui, só de Deus. Sim. E é isso aí, sintam-se abraçados. E Beijo. um beijo. Esse é o momento de dízimos e ofertas, e eu queria te perguntar uma coisa. O que tem motivado as suas ações? Eu queria ler com vocês duas passagens que estão em Mateus. A primeira está em Mateus 6, 1, e Jesus adverte a gente. Ele diz: tenham cuidado de não praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. E em Mateus 15, do 7 a 9, Jesus fala com alguns fariseus e ele repete o que disse Isaías. Ele diz assim: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Eu sei que são passagens duras de digerir, são passagens que acabam trazendo a gente para uma realidade que às vezes é difícil. Mas também são passagens que voltam a gente para o centro da vontade de Deus. E o que eu queria perguntar é: o que a gente tem feito quando ninguém tem visto a gente? Quais são as nossas ações, né? Porque quando a gente está num contexto onde a gente tem contato com pessoas, a gente é influenciado de forma indireta ou direta a agir de algumas formas. Mas agora que você não está sendo visto, como você tem agido? E eu queria convidar todos nós a dizimar em adoração ao Senhor. E tudo, não só o dízimo, mas que tudo que a gente fizer, quando a gente estiver sendo visto ou não, que a gente faça em adoração ao Senhor. Então, agora vai aparecer para você a telinha com os dados, né, para que você possa fazer o seu dízimo ou dar a sua oferta. O Paulo já falou, a gente está precisando de fazer pequenas reformas ou pequenas manutenções aqui, e grandes também, né, quando a gente puder voltar. Eu queria te convidar a contribuir. Agora vai aparecer na sua tela e vamos orar. Pai querido, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem sido bom, o Senhor tem sido fiel e o Senhor tem sido misericordioso para nós, Pai. Senhor, que o Senhor toque, Pai, nos nossos corações e abre os nossos olhos, Senhor, para que tudo aquilo que a gente fizer, Pai, a gente tenha uma entrega total a Ti, Senhor. Seja nos momentos que a gente tem sido visto ou nos momentos que só o Senhor nos vê, Pai, porque nós sabemos que o Senhor está conosco, Pai, em todos os momentos da nossa vida, Senhor. E nós queremos Te entregar, Senhor, esses dízimos, nós queremos Te entregar, Senhor, nosso coração e as nossas ações, Pai, que o Senhor abençoe a casa de cada um que está assistindo aqui, Senhor. Que o Senhor abençoe essas pessoas, as pessoas que têm participado, Senhor, para que esses cultos aconteçam, Pai. Que o Senhor abençoe grandemente a vida de cada um, Senhor, e que a gente possa, de fato, entregar, Senhor, o nosso coração e as nossas ações para Ti, Pai. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Gente, há 2 semanas atrás, eu contratei um prestador de serviço para fazer um serviço lá na minha casa.
E aí no dia que a gente combinou, ele não foi. Aí eu esperei mais um pouco, aí ele não apareceu. Aí eu mandei uma mensagem e aí ele me contou o que estava acontecendo. Ele estava passando por um sofrimento, tinha acabado de perder a sobrinha e por um câncer. E aí eu falei com ele, mas qual a idade, né? E aí ele falou que a garotinha tinha 9 anos de idade. E foi um câncer fulminante, que ela descobriu em setembro. E agora, esses tempinhos, ela já faleceu. Experiências como essa, né? De uma dor extrema, elas nos fazem pensar profundamente sobre o que nós cremos e como que a gente reage às circunstâncias da vida, né? Sem conhecer esse casal, os pais dessa menina, eu pedi os nomes, a gente colocou em oração no grupo de oração aqui da capela, compartilhei com as pessoas, a gente orou para que de alguma forma Deus pudesse, de alguma forma, confortar um pouco o coração desses pais, né? Mas uma perda como essa é muito, muito, muito complicado, até de você imaginar como que pode ser como confortar uma família dessa, né? Passando por uma dor extrema como essa. E só que aí eu fiquei refletindo sobre como que a gente se posta diante de Deus nesses momentos, né? Eu não sei muita coisa desse casal, eu não sei se eles são seguidores de Jesus. Então, nesses momentos, a gente faz uma reflexão sobre a nossa própria fé, né? Como que a gente atravessa as dificuldades que a gente tem pela frente, como que a gente se posiciona diante do que a gente crê nos momentos de extrema dificuldade. O que eu observo em todos nós, né? Eu sempre estou junto com vocês, porque eu não sou nada melhor do que nenhum de vocês. A gente tem dons e talentos diferentes, e defeitos diferentes também, então eu me coloco sempre junto. Então a gente faz uma reflexão, puxa, como que é a nossa reação quando as coisas dão muito errado, né? Será que a gente continua confiando? Ou o que eu acredito que seja a reação mais normal é a gente, na hora de uma dor extrema, a gente procurar Deus, mas de um modo geral é para nos queixar, é como se fosse procurar uma ouvidoria. Deus, por que isso aconteceu comigo? Por que comigo? Por que nesse momento? De uma maneira geral é assim que a gente reage numa dor muito grande, né? Ou, pior do que isso, algumas pessoas que passam por uma dificuldade muito grande, elas deixam de acreditar. Elas falam, eu acho que Deus não está preocupado comigo, e aí de alguma forma elas abandonam o corpo de Cristo, a igreja, e dizem para si mesmos que elas desacreditam em Deus, né? Isso, sendo assim muito honesto e transparente com vocês, dependendo do tamanho da dor, a gente consegue compreender, né? É difícil mesmo, né? Você está numa situação muito, 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 muito dura, como uma dessa, assim, e você continuar acreditando. Só que, vez ou outra, você esbarra na sua vida com pessoas passando por uma situação de extrema dificuldade, que continuam firmes na sua confiança em Deus. E essas dificuldades, elas têm tamanhos individuais, né? O que é muito difícil para você, talvez não seja tão difícil para mim, o que é muito difícil para mim, talvez não seja para você. Então, seja lá qual for a dificuldade, às vezes a nossa atitude pode ser de continuar, seguir confiando. Então, às vezes você esbarra com uma pessoa que você fala assim, e daí? Como é que estão as coisas? A pessoa fala, perdi o emprego nessa pandemia. Você fala, puxa vida. E a saúde, como vai? Não, a saúde também não está bem, mas está tudo certo. Está tudo certo, a pessoa está em paz,
né? E você fala, puxa vida, eu quero isso aí, né? Eu quero um pouco disso aí para mim, né? Como é que é isso, né? Como é que é você conseguir lidar com essas situações? Então, a partir dessa história, eu fiquei sensibilizado a escrever algumas coisas sobre essa luta, sobre a nossa fé, quando você não consegue enxergar nada, quando está tudo escuro e quando você olha no fim do túnel e a única coisa que vai te tirar dali é a sua fé, a sua confiança em Deus. Bom, posto isso, né, eu quero fazer uma analogia aqui com as dificuldades que a humanidade já passou, e mesmo as pessoas próximas de Jesus, né? Porque nesse momento talvez você esteja pensando exatamente nas suas dificuldades, nas dificuldades que você pode estar passando agora, nesses dias. Então talvez você já está refletindo, ou até talvez você já está analisando como é que está a sua fé, como é que está seu comportamento, como é que está o seu relacionamento com Deus, né, diante das dificuldades. Então, eu quero trazer uma leitura bíblica hoje para vocês que talvez traga mais esperança para você poder passar pelo que você está passando agora. E quando eu me refiro ao tempo de Jesus, a essa leitura que a gente vai fazer, a dificuldade daquele povo, naquele momento da história, era assim muito, muito, muito superior à que nós estamos lidando, mesmo durante uma pandemia como essa. Às vezes pode ser que você está lutando contra o desemprego, ou até com uma doença, mas aquele povo, o dia a dia deles, na maioria daquele povo, aquele do tempo de Jesus e um pouco depois, o dia a dia deles era saber se eles iam ter água e comida para aquele dia. Era assim a luta deles, não era como a nossa, assim, a gente, as coisas não estão bem, não estou empregado, mas eu sei que eu vou chegar em casa, tem até uma geladeira, tem uma aguinha gelada lá, e a janta não vai ser problema, porque tem uma cesta básica, tem um arroz para fazer, tem um feijãozinho, tem um ovo, né? Esse povo, eles não sabiam se eles iam comer no dia a dia, porque a maioria deles era escravo, né? Então, nesse contexto, que é um pouco depois de Jesus ter ressuscitado e partido aos céus, é que começa o nosso texto. E se você tem a sua Bíblia, abre lá no capítulo 12 do livro de Atos, né? Exatamente 15 anos depois da ressurreição de Jesus é que esse episódio acontece. E quem nos conta essa história é Lucas. Lucas escreveu o livro de Lucas, que é um documentário sobre a vida de Jesus, mas depois ele escreveu o que a gente chama de livro de Atos, né, que são atos, são atitudes dos discípulos, né, o que eles fizeram na sequência depois que Jesus partiu. Então Lucas nos conta que naquele exato momento, além das dificuldades com a alimentação, com a água, o povo ainda estava passando uma coisa nova, que era uma perseguição. Herodes, que era neto daquele Herodes que mandou matar os bebezinhos quando Jesus estava para nascer, esse Herodes, ele começou uma perseguição muito grande, porque o desejo era acabar com o nome de Jesus, acabar com os resquícios do ministério de Jesus. Então Jesus já tinha sido morto, né? Apesar de que muita gente viu ele ressuscitado, mas assim, matamos Jesus, agora a gente precisa acabar de matar o resto, né? Eles queriam acabar com aquela coisa de evangelho, de boas novas, de salvador, de morrer pelos pecados. Então o foco deles era acabar com isso. Então, no capítulo 12, versículo 1, diz assim: nessa ocasião, quer dizer, que ocasião? 15 anos depois da ressurreição de Jesus, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los. Como eu disse, a ideia era acabar com os resquícios dos seguidores de Jesus, com o nome de Jesus. Então, assim, eles se sentiam muitos, né, porque eles eram um exército, eram um reinado, eram muito poderosos,
E os seguidores de Jesus eram gente simples, pescadores, gente do povo, né? Então eles falaram, vamos acabar com isso. Então eles queriam prender e maltratar os seguidores de Jesus. E aí acontece uma coisa brutal, brutal mesmo. Herodes mandou prender Tiago, não Tiago, irmão de Jesus, mas o Tiago, irmão de João, um dos primeiros seguidores de Jesus, né? Pedro, Tiago, João e André, né? Aqueles primeiros que Jesus chamou. Esse Tiago, Herodes mandou prender. E diz o versículo 2, e mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Na realidade, ele foi decapitado. Mas não parou por aí. Vendo que isso agradava os judeus, puxa, ele percebeu que aquela cena horrorosa, brutal, aquela decapitação, deixou os religiosos, né, que não gostavam de Jesus, deixou eles felizes. Então, vendo que isso agradava os judeus, ele prosseguiu, prendendo também Pedro, durante a festa dos pães sem fermento, que era um pouco antes da Páscoa. Então, Herodes foi lá e prendeu Pedro. Aí Pedro era o principal naquele momento, né? Pedro era o principal, porque foi ele que liderou esse recomeço da igreja depois que Jesus partiu. Ele era o líder principal. Então, prendendo Pedro e acabando com Pedro, Herodes falou, agora a coisa começa a decair, né? E colocou Pedro na cadeia. Então, tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada um. Ele queria ter certeza que ele ia ficar preso lá. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público logo depois da Páscoa. O desejo de Herodes era que assim que acabasse a Páscoa, né, porque na Páscoa eles não poderiam fazer uma atrocidade dessa, muito provavelmente ele queria executar Pedro em praça pública para que fosse uma lição para todo mundo. Você é seguidor de Jesus, é isso que vai acontecer com você. Então ele prendeu Pedro, deixou ele lá e planejou para logo depois da Páscoa executar Pedro. Pedro então ficou detido na prisão, mas olha, acontecia uma coisa importante. Mas a igreja, que não era um templo, eram pessoas que se reuniam nas casas, a igreja orava intensamente a Deus por ele. E aqui entra um elemento curioso na nossa leitura. Puxa vida, provavelmente a igreja tem orado por Tiago, mas Tiago foi decapitado. Por quê? Quais as razões para a igreja se debruçar e orar por Pedro? Puxa, por que eu vou pedir para Deus por Pedro se Tiago foi morto? Então, talvez, ou Deus não escutou as orações, ou, poxa, Pedro já está até preso. Se Deus não quisesse que isso acontecesse, não tinha deixado ele ser preso. Então, qual a razão da igreja continuar orando? Fique com essa pergunta na sua cabeça. Mas o que aconteceu é que eles continuaram orando. Eles não deixaram de confiar. Não perderam a fé. Eles continuaram orando intensamente por Pedro. Intensamente. Pedro lá preso e a igreja orando intensamente. Bom, essa história que eu estou começando, ela me motiva muito, porque assim, esses malucos que diante de fome, sede, perseguição, continuaram unidos, orando, jejuando, juntos ali como corpo de Cristo. Esses malucos que insistiram nisso, foram os responsáveis para que eu e você estivéssemos hoje, 2000 anos depois, falando sobre Jesus. Se nós estamos aqui hoje, isso aqui é uma igreja, e onde o nome de Jesus é propagado, se nós estamos aqui hoje foi por causa desse povo, desses malucos, que insistiram em crer, em confiar e continuaram orando, para que isso fosse adiante. Mas enfim, já nós vamos voltar nessa história, eu vou dar um salto agora, já vou fazer um pequeno spoiler. Herodes não conseguiu matar Pedro nesse momento, então nós vamos dar um salto de mais ou menos mais uns 15 anos,
para um lugar onde Pedro está sentado, ditando algumas palavras para que fossem escritas e enviadas aos crentes daquele momento. Então, cerca de 30 anos após a partida de Jesus, Pedro, já mais idoso, está lá sentado, ditando, fala, anota aí o que eu vou te falar. Está lá em 1 Pedro, no capítulo 2, Pedro, nesse momento, ele já tinha sido perseguido, torturado, preso, solto, virou um fugitivo, já tinha passado por uma série de coisas difíceis, muito mais difíceis do que as que nós estamos passando. E olha o que Pedro fala para mim e para você, diante de todas essas situações. Pedro fala assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Como assim, Pedro? Você está bem dizendo, você está falando bem desse Deus, e olha a dificuldade que você está vivendo. E ainda assim, como assim? Você está falando bem dizendo esse Deus, adorando esse Deus, falando bem desse Deus? Então, não era hora, né, na nossa cabecinha, Pedro, não era hora de você estar meio revoltadinho, né, fazendo, pô Deus, por quê? Puxa vida, né? Por que comigo? Por que agora? Por que, né? Não seria a hora de você estar meio revoltadinho? Pedro não dá a mínima bola para o que eu e você estamos pensando. Ele segue dizendo o seguinte: conforme a sua grande misericórdia, ele falando de Deus, ele, Deus, nos regenerou, nos fez nascer de novo, nos fez recomeçar para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Pedro, diante de tudo aquilo, ele está falando assim, olha, bendiga o nome do Senhor Deus, sabe por quê? Porque Ele nos regenerou, e a gente bendiz a Deus mesmo nas dificuldades, não pelo que está acontecendo, mas pelo que Deus fez por nós. E o que Deus fez por nós? Ele resume aqui: Ele nos regenerou, Ele nos trouxe uma nova esperança, uma esperança viva, diferente dessas esperanças de frase de efeito, de que você anima aqui, daqui a pouco você está desanimado, pensamento positivo, no terceiro problema que você esbarra, você já não está mais pensando positivo. Não é disso que Pedro está falando, ele está falando de uma coisa muito mais profunda, é um poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. Esse poder nos deu uma nova esperança, que jamais poderá perecer, independente de qualquer situação, jamais vai se macular, vai se manchar, vai se sujar, e ela ou vai perder o seu valor, ela nunca vai perder o seu valor. É disso que esse homem idoso está falando para mim e para você. Independente do que está acontecendo à minha volta, a minha esperança está baseada nisso. Então, eu posso estar enfrentando um momento muito difícil, eu posso entender esse momento que eu estou passando, ou deixar de entender esse momento. Posso não estar entendendo o que está acontecendo comigo. Quando eu entendo, eu fico feliz. Quando eu não entendo, eu confio. Quando eu entendo, eu fico feliz. Quando eu não entendo, eu apenas confio. Por isso vocês podem glorificar a Deus. E Pedro segue dizendo assim, nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Pedro considera que pode ser que a sua vida nesse momento esteja difícil, mas do que eu estou falando uma coisa muito maior do que o momento que você está atravessando, uma coisa muito maior. Eu bendizo ao Senhor porque Ele já fez por mim, né? E aí Pedro conclui falando assim: assim acontece, quer dizer, essas coisas acontecem para que fique comprovado que a fé que vocês têm é muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo aquele ouro refinado pelo fogo. A fé é genuína e resultará, o final dessa fé resultará em louvor, glória e honra quando Cristo for revelado. Pedro está falando assim, quando você entender, quando Cristo for revelado para você, quando você entender o sacrifício de Jesus, o que Jesus fez, o que Deus fez através de Jesus, essa nova vida, esse renovo, essa esperança viva, quando você entender, quando Cristo for revelado,
essa sua fé vai ser, resultará em louvor, honra e glória ao Senhor, porque você vai entender uma coisa muito mais preciosa do que o ouro refinado, de muito mais valor, que pode sim te dar paz independente de qualquer circunstância que você esteja vivendo. É isso que Pedro está nos falando aqui. Então as suas orações e as orações da igreja naquele momento nunca são em vão. Nunca são em vão. Mesmo que você tenha orado numa direção e Deus deu uma outra direção, continue orando para uma próxima coisa, assim como a igreja continuou orando. Vamos voltar lá no texto e ver o que aconteceu em Atos 12, né? O que aconteceu com a igreja orando sobre aquela situação, né? Pedro preso. Esse povo, que a gente chama de igreja, que estava reunido, eles entenderam isso que Pedro explica lá na sua carta em 1 Pedro. Eles entenderam o valor que tinha esse poder, que ressuscitou Jesus dos mortos. Então lá estava Pedro, guardado por 4 escoltas, de 4 soldados cada uma, e Herodes pretendia submetê-lo a julgamento. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior, em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, quando estava chegando o dia anterior ao dia que ele ia ser exposto em praça pública, Pedro estava desesperado. É isso que diz na Bíblia? Não. Pedro estava dormindo. Você pode acreditar nisso? Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com as algemas, e sentinelas montavam guarda na entrada do cárcere. Pedro estava lá sossegado. Deus, é assim que é para acabar as coisas? Está tudo certo. O senhor tem outro plano? Está tudo certo. É atrás dessa fé que nós estamos. É essa fé que muda tudo, sabe? Essa paz que muda tudo. Muda tudo. Então, Pedro estava preso, ele sabia que havia o plano dele ser morto no dia seguinte, ele estava dormindo. Estava dormindo. Repentinamente, né, e a igreja orando lá, né? A igreja orando lá naquela casa. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, uma luz brilhou na cela, e esse anjo tocou ao lado de Pedro e o acordou e disse assim: Pedro, depressa, levante-se. Então as algemas caíram dos pulsos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. Pedro obedeceu e disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga-me. Quer dizer, Pedro, Deus ouviu a oração da igreja lá, né? E me mandou aqui para te soltar. E saindo, lembre-se que Pedro estava dormindo, né? E saindo, Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Pedro devia estar meio sonolento ainda. Falou: será que isso está acontecendo mesmo? Será que o negócio caiu da minha mão? Todos aqueles guardas e eu passei, será que isso é verdade? Pedro estava ainda nesse processo, né? E aí então eles passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Esse abriu por si mesmo para eles, e eles passaram, e tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo deixou o Pedro sozinho ali na rua. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei sem nenhuma dúvida que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e tudo que o povo judeu esperava. Quer dizer, eles esperavam ver a morte dele em público. Deus me livrou disso. Quis Deus que não fosse essa a minha hora. Percebendo isso, Pedro dirigiu-se à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente havia se reunido e estava orando. Então Pedro saiu da cadeia, o anjo tirou e ele foi lá e chegou na casa onde ele sabia que o pessoal estava reunido, orando, né? E orando exatamente por ele. E aí ele bateu na porta do alpendre, diz o versículo 13, e uma serva chamada Rode veio atendê-lo. Ao reconhecer a voz de Pedro, Pedro falou: oh, pode abrir, sou eu, né? Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela saiu correndo de volta sem abrir a porta. Exclamou para todo mundo. Já ela chegou, ela ficou tão animada, né?
que ela escutou a voz de Pedro, ela esqueceu de abrir a porta, deixou ele do lado de fora, voltou lá para a reunião de oração, estava todo mundo lá, ela falou, gente, né? Pedro está aí na porta, né? Saiu gritando para todo mundo. Bom, aí aqueles homens de muita fé que estavam ali reunidos, disseram o seguinte, bendito seja o Senhor que libertou Pedro. Não, eles falaram assim, mulher, você está fora de si. Não é massa isso? Achou massa. Eles eram homens como a gente, sabe? Eram homens como a gente. Eles estavam ali orando, Deus tinha respondido, mas não tinha caído a ficha ainda. Eles acharam que a mulher tinha enlouquecido, né? Enquanto isso, Pedro está lá fora. Mas Pedro continuou batendo, né? Ficou lá de fora, ei gente, sou eu, estou aqui, não sei o quê. Aí quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Uai, não é que esse negócio de oração funciona mesmo? E aí, para encurtar a história, né? O Herodes ficou tão envergonhado, né? Ele foi humilhado, porque ele falou, vou fazer isso no dia seguinte. Aí Pedro saiu andando da cadeia. Aí o Herodes ficou tão humilhado que ele se retirou, foi para Cesareia, ficou um tempo lá, recluso. Mas aí, né, foi voltando aquele orgulho do rei e tudo, né? Aí um dia ele está lá e faz um discurso para o povo, né? No versículo 21, estou pulando aqui algumas coisas para não me estender demais. No dia marcado, Herodes, vestindo seus trajes reais, sentou-se no seu trono e fez um discurso ao povo. E eles começaram a gritar, o povo gritando, é a voz de Deus e não de um homem. Visto que Herodes não glorificou a Deus, ele, né, não glorificava a Deus, imediatamente um anjo do Senhor o feriu e ele morreu comido por vermes. Até um historiador, que não é da Bíblia, Joséfo, é um historiador. Você pode ler lá, ele conta que Herodes teve uma grande dor nas entranhas, no abdômen, e poucos dias depois morreu por causa dos vermes. E aí, Lucas termina o seu relato dizendo assim, com tudo isso, entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e espalhar-se por toda a terra. E a palavra de Deus, essa palavra chegou hoje aqui, chegou aí na sua casa hoje. É uma palavra de esperança. É uma palavra de poder. Não as palavras que eu estou pronunciando aqui, não. É o que está registrado aqui. Essa experiência vivida por aquela igreja é uma experiência tão real quanto a experiência que você pode viver hoje, nas circunstâncias que você está enfrentando aí na sua casa, no seu dia a dia, ou nas que você virá enfrentar no futuro. É a mesma realidade, Jesus morreu e ressuscitou, e esse poder que Deus usou para ressuscitar Jesus, é um poder que tira da cadeia, no meio de todos aqueles guardas, faz cair as algemas, liberta um homem literalmente de dentro de uma cadeia, quando a igreja está em oração, assim como pode te libertar hoje, de seja lá o que for que estiver prendendo você. Esse mesmo poder que ressuscitou Jesus, está hoje à sua e à minha disposição. Essa mesma paz que Pedro teve ali, para poder dormir um dia antes dele provavelmente ser decapitado em praça pública, essa mesma paz está disponível para mim e para você hoje. Hoje, o mesmo Deus atua, que atuou lá, atua hoje sobre a minha vida e a sua vida, se a gente confiar. O que você vai conseguir enxergar, se você estiver numa escuridão, o que você vai conseguir enxergar no fim do túnel, precisa ser a sua fé, É isso que você tem que enxergar no final do túnel. Eu vou seguir porque eu creio. É nessa direção que eu vou, na direção da confiança, né? E se Pedro estiver certo, e eu acho que ele estava certo, ele disse assim, né? Conforme a sua grande misericórdia, esse Deus, ele nos regenerou naquele tempo, mas ele faz isso hoje também,
Para quê? Para uma esperança viva. O que é uma esperança viva? É uma esperança palpável, que acontece, não é historinha, não é uma teologia, são livros, não é pregações, não. É uma esperança viva, baseada nessa confiança, nessa fé no nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. E nós fomos chamados, segundo Pedro, para uma herança que jamais poderá perecer. O que significa isso? Significa que vai passar esse tempo de pandemia, vai passar esse tempo de desemprego, vai passar esse tempo de dificuldade, porque essa esperança ela é viva. Ela é viva. Ela vai passar. E ela não pode nem ser manchada e nem vai perder o seu valor, independente do que aconteça à nossa volta. É isso que Deus tem para você hoje. É essa fé que pode guiar a sua vida a partir de hoje, se você colocar sua confiança nesse Deus e crer de todo o seu coração, orar com todo o seu coração, para que Deus te dê sabedoria para agir, seja lá qual for a situação que você esteja enfrentando hoje, seja lá o tamanho do seu problema. O Deus é muito maior do que o seu problema. E esse Deus tem para você essa esperança viva, para que você saia dessa situação. E com isso, a gente vai amadurecendo, né? Porque você passa por uma luta, depois você passa por uma outra, você vai ficando casca grossa no bom sentido, sabe? E você fala, pô, Deus me livrou ali, Ele vai me livrar aqui também. O plano de Deus é perfeito, a vontade de Deus é perfeita. Então, quando a gente aprende a confiar em Deus dessa maneira, a tudo nós temos acesso, a essa esperança viva. Você não precisa se desesperar, você não precisa perder a esperança, que é isso que significa desesperar. Você não precisa perder a esperança. O mesmo Deus está com você hoje, e a mesma oração feita por essa igreja tem o mesmo valor hoje, porque nós estamos falando do mesmo poder e do mesmo Deus. Amém? Eu não sei o que você está enfrentando hoje, mas eu quero orar por você, por toda a sua casa, em nome de Jesus. Pai, é muito bom a gente poder ter acesso a uma palavra como essa, Deus. Obrigado, Pai, por essa igreja que permaneceu firme lá no primeiro século, contra todas as possibilidades, contra as perseguições, contra a fome, contra a sede, contra as mortes. Eles permaneceram, Senhor Deus, fiéis e crendo no Teu poder. Muito obrigado, Senhor Deus, por ter dado essa confiança a esse povo, Senhor Deus, por ter levantado pessoas como Pedro, como Tiago, como todos esses, Maria, João, todos esses que estavam ali reunidos, Senhor Deus. Muito obrigado, Pai, por ter sido generoso com esse povo, respondendo às orações deles e trazendo, Senhor Deus, até hoje essa palavra, Pai, porque foi por causa do trabalho deles que a gente está hoje aqui reunido, Senhor Deus, em Teu nome. Então, muito obrigado, Pai. Mas que esse poder que nós vimos aqui, mais uma vez, atuando sobre a vida deles naquele momento, que esse mesmo poder, Senhor Deus, atue na minha e na vida dos meus irmãos, Senhor Deus. Aqueles que estão nesse momento em casa, talvez passando por uma dificuldade muito grande, um problema muito difícil, que humanamente não se consegue ver a saída, mas que, Senhor Deus, que o Senhor toque nesse coração, Pai, que o Senhor fortaleça a fé desses meus irmãos, e que, Senhor Deus, essa experiência seja vencida em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. E que eles continuem, Senhor Deus, a glorificar o Teu nome, Pai. E que essa esperança viva seja uma realidade na vida de cada um, em cada família. Que eles possam experimentar tudo que o Senhor tem para cada um deles, Senhor Deus. Inclusive a cura, inclusive a recuperação do emprego, inclusive a harmonia, inclusive a paz que excede o entendimento. É no nome precioso desse Jesus que eu oro, agradecido. Amém.
Tua voz me chama sobre as águas, onde meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, caminharei por sobre o mar. Ao teu nome clamarei, além das ondas olharei, na tempestade em teu poder descansarei, pois eu sou teu, e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel e não mudarás. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei, na tempestade em teu poder descansarei, pois eu sou teu, e tu és que teu Espírito me guie na jornada e o caminho sobre as águas, por onde tu me chames. Leva-me além dos sonhos que já tive, e minha fé será mais firme na presença de Cristo. Que teu Espírito me guie na jornada, no caminho sobre
de além das ondas olharei, na tempestade em teu poder descansarei, pois eu sou teu, tu és meu. Amém. Que bom que nós temos o Senhor e nós somos dele, né? Que você tenha uma semana cheia de fé em Jesus e que você seja transformado a cada dia. Até a próxima. Boa semana. Que susto! Eu não tinha aqui.